e reuniu ali só gente de uma harmonia, tá uma verdadeira sinfonia de prazer. Como agora nos próximos dias. Eu devo ir pregar numa igreja na Ceilândia, que é talvez a maior cidade aqui das cidades satélites, à volta do plano piloto de Brasília, onde está a maior favela do Brasil. Vou lá para a igreja do coletivismo fraterno, onde todo mundo compartilha tudo com todo mundo. Um lugar lindo, uma espiritualidade do tipo que eu ensino aqui. E que são pessoas que até aos domingos vão lá me ouvir e que não me perdem aqui. Isso cria um ambiente de amor que diferencia completamente congregação de congregação. Tem congregação de pessoas quase endemoninhadas de tanta raiva e fanatismo religioso. E tem outras de gente linda, como eu venho dizendo desde a minha juventude como pastor, que à medida em que eu ia vivendo, eu ia descobrindo que as melhores pessoas que eu já tinha conhecido neste mundo eram cristãs dentro de igrejas piedosas, inclusive da igreja que meu pai e eu começamos em Manaus, e que nasceu só de nossos filhos na fé, de gente que eu peguei na praça, levei para a igreja, que entraram no espírito do evangelho, onde eu nunca tive um problema durante os anos e anos de pastoreio deles com meu pai. A mesma coisa na igreja Betânia. Eu peguei 155 pessoas. Depois de um ano, já tinham lá centenas e centenas, depois de 2 anos, passando de milhares. Quando eu deixei, 4 anos depois, já eram milhares de pessoas. E o único que me dava problema era um cara que tinha nascido na chatice do presbiterianismo e educado no militarismo ditatorial e que foi filho da ditadura e que insistia em ficar lá. Hoje ele já partiu, já faleceu. Mas os outros, os milhares de outros, era só beijo, abraço, lambida, carinho, afetividade, meiguice, harmonia. Eu me senti tão bem durante todos os anos em que os pastoreei, depois durante os 18 anos que eu fui pastor honorário deles ali naquele lugar. É num ambiente assim que Jesus consegue ficar. Ele encontra uma sinagoga onde o espírito do fanatismo beligerante não está presente, e nesses lugares ele ensina. E as pessoas ouvem. Por isso, você que fica dizendo aí, o Caio é contra a igreja, é contra a congregação, você está mentindo com fake news. Eu sou contra essas coisas abjetas, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, com o amor do Evangelho, com o convívio humano mínimo, básico, de saúde humana necessária, para que vale a pena congregar. E eu entendo os que não conseguiram continuar se congregando, porque não conseguiram mais achar lugar nenhum para congregar, especialmente nos últimos 6 anos, onde houve uma guinada tão louca, tão inconcebível, por parte especialmente da igreja evangélica, a igreja católica também, mas até os centros espíritas sofreram dos mesmos males, tão horroroso, tão inconcebível, tão inimaginável, que cerca de 20 milhões de pessoas disseram no censo: somos cristãos, amamos a Jesus, nos identificamos com a fé evangélica original, não com essa que está aí, mas não conseguimos fazer parte dessa coisa que se criou. E muito bem, é um sinal de saúde. Agora, quando me perguntam, eu devo sair? Eu digo, escuta, estão te tolerando? Se a resposta é sim, eu digo, fica. Você tem liberdade para expressar o que você crê do Evangelho nesse lugar? Tenho, então prega e evangeliza, fica e evangeliza.
Porque o maior campo missionário do Brasil, da América Latina e da África hoje são as igrejas evangélicas que estão todas doentes, corrompidas, fanatizadas do jeito que a gente vê nas loucuras internetianas. Aproximadamente só 5% da comunidade evangélica geral não ficou como isso que você vê. Eu vejo até a mídia tentando fazer um esforço para dizer que os evangélicos têm grupos diferentes. Tem sim, eu estou aqui. Mas nós somos uma minoria. Eu estou lá, fui quem convoquei a reunião dos pastores da Fraternidade do Evangelho. Tem lá centenas e milhares de bons pastores, mas comparados com os milhares e milhões de outros, diametralmente opostos, nós somos uma minoria. O cara, para nos achar no meio dessa loucura, é a benignidade de quem acha uma agulha no palheiro, porque está horrorosa a situação. Quem me dera poder dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, como eu fiz durante 30 e tantos anos, terminando os meus programas de televisão em todas as redes de TV do Brasil. Chegou uma hora que as pessoas começaram a dizer, não me diga mais isso não, porque eu procurei várias próximas da minha casa e só encontrei lixo, pedido de dinheiro, barganha e porcaria, isso há muitos anos atrás. Imagina agora como ficou. Mas nunca mais atribuo a mim qualquer fala dessa natureza. O Caio odeia a igreja. Não, eu dei a minha vida e tenho dado para edificar o povo de Deus. Agora, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro corpo de Cristo. O estelionato da igreja vai ser sempre objeto do meu enfrentamento, denúncia e do meu encaramento mais veemente, valente, não tergiversante que você possa imaginar. Eu sigo Jesus em tudo. Ele encontrou sinagogas de acolhimento razoável, ele ensinou, foi ouvido. A pedagogia dele foi tolerada, ele ensinou com começo, meio e fim. Como se deve fazer aonde quer que haja gente nos acolhendo. Seja em sinagogas, sejam em igrejas, sejam em mesquitas, sejam em centros espíritas, sejam em terreiros, sejam nos sindicatos, seja em qualquer outro ambiente de ajuntamento humano. Tem gente com boa vontade, com bom espírito, com bom humor, com coração tolerante e ávido, querendo ouvir, aprender, perguntar e crescer. Eu não faço acepção nem de pessoas, nem de ambiente, nem de congregação, nem de lugar nenhum. E encontro uma boa vontade enorme. Nas empresas, por exemplo. Às vezes o dono da empresa começa a me ouvir, se converte sem religião e me convida para ir lá pregar. Eu vou. E aí eu não prego, eu não bato palma, abro Bíblia, eu inicio uma conversa, daqui a pouco eu vejo as pessoas com os olhinhos brilhando, eu não leio um texto bíblico, está tudo aqui de cor na minha mente, eu vou falando da vida e colocando os princípios do Evangelho no meio, depois você olha, tem alguém chorando aqui, chorando ali, a palavra está entrando do jeito que Jesus fazia. Jesus não andava com rolos e rolos do profeta Isaías, dos profetas antigos, de nada. Tudo saía dele. Nem ele lia um texto primeiro para pregar. Isso é uma exceção, como lá em Nazaré, onde ele fora criado e fez aquilo para provocar mesmo o ambiente daquela familiaridade perversa que ali se instalara. Do contrário, ele só vai falando. A palavra muito mais poderosa do que a que saiu da boca de Moisés, ou da Torá, ou dos profetas. Ele era o cumprimento do sonho, da utopia dos profetas, era ele a encarnação. Ele não precisava recorrer ao passado para falar do presente, o futuro, estavam todos nele. O passado era um testemunho dele, de quem ele seria e quando viesse. O presente era ele encarnado e o futuro era ele para ser continuamente compreendido pelas novas gerações, como eu tento fazer com você aqui e agora. Pois bem,
Sinagoga, ensinando nas sinagogas. Tem nada de errado, desde que a sinagoga não seja um antro de ódio, de perversidade, de antagonismo, de fanatismo. Quando é assim, o bom senso e a saúde humana e a sabedoria de Cristo Jesus manda você reunir 2, 3, 4 em nome dele, ou tantos quantos queiram em harmonia, porque a palavra reunidos em meu nome significa, no original grego, em sinfonia no meu nome. Os ajuntamentos têm que ser sinfonicamente harmônicos em nome de Jesus, em perdão em nome de Jesus, em afinidade em nome de Jesus, em amizade em nome de Jesus. Senão, não é sinagoga de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo. Dá para entender, é tão óbvio que eu não sei como você não consegue entender.